8 templos del norte de Portugal vistos a través de la mirada artística de 7 fotógrafos portugueses. La Casa de la Parra muestra un recorrido por el patrimonio arquitectónico catedralicio portugués, con miradas que lo abordan desde el silencio, la luz, la mística, devoción o el paso de fieles y curiosos que admiran el legado de un pueblo, su patrimonio cultural. Una muestra que hermana la cultura lusa y gallega. Contamos con el coordinador del proyecto Ruta de las Catedrales, Jorge da Costa, y con uno de los fotógrafos representados en esta exposición, Egidio Santos. Bienvenidos a Espacio de Arte, muchísimas gracias por acercaros desde Oporto. Realmente hoy vamos a empezar hablando como hermanos, porque es de lo que se trata en esta exposición, de hermanar a ambas culturas, bueno, integrando nada más y nada menos al lado de nuestra catedral 7 templos del norte de Portugal. ¿Qué diferencias hay con respecto a la nuestra? Bom, a exposição que está visível junto à Catedral de Santiago de Compostela reporta-se a 8 espaços, que são catedrais também, que são sés de diocese do norte de Portugal e que são um conjunto de imóveis que nenhum deles, isoladamente considerado, se compara com a grande Catedral de Santiago de Compostela, aliás, uma das catedrais maiores da Europa, pela sua escala, pela sua monumentalidade, pela sua relevância histórica. Contudo, o conjunto das 7 catedrais, englobamos também uma nova catedral, uma catedral moderna, para além das 7 históricas que estão mostradas na exposição, um conjunto significativo e variado de imóveis, de monumentos, de templos, que, de alguma forma, sintetizam e mostram as diferentes épocas de evolução da arte, da construção, da arquitetura. Desde o período medieval, com as catedrais de origem medieval do Porto, de Braga e de Lamego, até às igrejas mais recentes que foram transformadas em sés, como é o caso de Viana ou de Vila Real. Pelo meio temos também uma catedral que foi construída no século XVI, a Catedral de Miranda do Douro, que já não é sede de diocese, mas que quando foi construída foi precisamente para ser a sede da nova diocese de Miranda do Douro, criada pelo rei Dom João III, aliás, marido de Catarina, irmã de Carlos V, imperador. Essa catedral já deixou de o ser, a sede da diocese passou para Bragança e por isso também mostramos a catedral antiga, ou a antiga sé de Bragança, comparativamente com a nova Catedral de Bragança, que é um edifício recente, construído nos anos 80 e, portanto, ainda não tem esse lastro de tempo, ainda não está historicizada, se assim podemos dizer. E então, ao trazermos aqui esta exposição dos jovens fotógrafos a quem lançámos o desafio para dar uma nova vista, um novo olhar, uma nova mirada sobre cada um dos imóveis, estamos com isto também a projetar para lá dos limites do país, para lá dos limites do norte de Portugal, aquilo que é digamos, o sentido próprio das catedrais portuguesas, em paralelo com esta imensa catedral que é a de Santiago de Compostela. Y Egidio precisamente ha elegido la concatedral de Miranda del Duero. ¿Cómo es esa mirada? Porque tú, más que en el continente, te has fijado, has retratado el contenido, las tallas de los santos, las imágenes religiosas. Sim, eu quando cheguei a Miranda não levava uma ideia clara do que queria fazer. Foi-nos pedido para fazer qualquer coisa diferente, uma abordagem pessoal. E, portanto, cheguei lá, comecei por estar uma manhã inteira a olhar só para a catedral, a ver o que é que surgia, que ideias é que me surgiam. E depois decidi ir ao pormenor, ir ao detalhe. A ideia foi quando nós chegamos a uma catedral, olhámos muito para cima, estamos a olhar para os santos para cima. A catedral normalmente não tem muita luz, são um bocadinho escuras. E, portanto, eu resolvi alterar a escala. Subi, com as escadas subi aos altares, usei a iluminação que levei artificial para alterar também a visão que habitualmente temos daquelas imagens e fui ao pormenor, fui ao detalhe, uma cara de um bocadinho de um anjo, um bocadinho de um animal, mas mudar, e às vezes até algumas imagens vistas de cima para baixo, que é exatamente o contrário do que estamos habituados a ver quando vamos às igrejas. Portanto, resolvi focar-me no pormenor, no detalhe, para mostrar coisas que se calhar quando vamos à catedral nem reparamos em alguns destes pormenores, se calhar temos que andar muito à procura até conseguir encontrar
Onde é que estão estas imagens? Es una de las miradas diferentes, porque otras, aquí hay de todo tipo, otras como la de Inés Dorsey, se fija en y crea una imagen de ensueño. Por ejemplo, poniendo esos círculos grandes, a lo mejor con estrellitas, pero esa mirada ya es más fantasiosa. Claro. Dos objetivos, precisamente, da exposição foi encontrar um novo olhar, uma nova mirada para estes edifícios que são monumentos e que toda a gente, em Portugal pelo menos, conhece ou já viu nas fotografias, nos postais, nos livros de história, nos guias do turismo. E nós quisemos encontrar, através da abordagem de jovens fotógrafos, e deliberadamente procuramos jovens fotógrafos, que nos ajudassem a ter um outro olhar sobre estes edifícios que já têm com eles muita fotografia, muita imagem registada, e quisemos de facto ter um novo enfoque, uma nova perspectiva. E precisamente porque entendemos que a fotografia poderá dar, para além dessa imagem corrente e comum, que já está muito consumida, uma outra perspectiva e com isso a obrigar as pessoas que visitam esses edifícios a olhar com outro detalhe, com outro pormenor, com outra perspectiva. Convidámos, obviamente, para além do Egídio, que foi para a Concatedral de Miranda, um edifício já muito próximo da fronteira, na zona de Salamanca, já com Leão e Castela, outros jovens fotógrafos, o Paulo Pimenta, o Paulo Alegria, o Paulo Pimenta para Braga, o Paulo Alegria para Lamego, ainda também Pedro Lobo para Vila Real, para além, obviamente, de Inês Dorei, no caso de Viana do Castelo. E também Rita Burmester, que teve um desafio particular, porque a ela lhe foi pedido que mostrasse a antiga Sé histórica de Bragança com a nova Catedral de Bragança. E todos eles responderam de uma forma ou de outra ao desafio que lhes foi pedido. Mas também tivemos connosco, e quase para funcionar um pouco como guião ou como patrono desta equipa de jovens fotógrafos, um dos mais reputados fotógrafos de arquitetura portugueses, do norte de Portugal, o fotógrafo Luís Ferreira Alves, que nos ajudou a dar um novo olhar também sobre a Catedral do Porto, que é, no fundo, a cidade mais importante do norte de Portugal, a cidade de onde nós vimos e onde nós trabalhamos. Não é? E trouxemos esse projeto não só para as pessoas que já conhecem esses edifícios e esses monumentos e já estão habituados a habitá-los, mas também para mostrar aos outros que não fazem ideia alguma do que aquilo possa ser. Não é? E este projeto de o trazer a Santiago, através desta exposição de fotografia, de projetar o projeto da Rota das Catedrais para lá das nossas fronteiras, é um projeto que aproveitou a ocasião, a oportunidade de um projeto de cooperação transfronteiriça entre o norte de Portugal e a Xunta da Galícia. Nós, através de um projeto global designado Nortear, trouxemos esta exposição a Santiago, como também levámos a exposição de Santiago ao Porto. Neste momento, da mesma forma que se podem ver as 8 miradas para 7 espaços aqui em Santiago, se vê no Porto uma exposição relativa a Santiago, à cidade histórica de Santiago de Compostela. E é um projeto de cooperação liderado, da nossa parte, pelo Dr. António Ponto, diretor da Direção Regional de Cultura, em colaboração com a Conselharia de Cultura, com Ângela Lourenço Soares e também com Cristina Rubel Gonzalez, que nos ajudaram a trazer e a mostrar esta exposição também aqui em Santiago. E gostaríamos, de facto, de perceber qual é o resultado e qual é, de alguma forma, o reflexo que esta exposição tem junto dos habitantes de Santiago, a olhar para estas imágenes que nos Vamos a esperar a que termine la exposición. De momento, yo muchas veces que me paso por la Casa de la Parra, hay muchas visitas por ahí. Es la primera vez que te enfrentas a un reto sacro, porque realmente ya has retratado otros monumentos, pero ya, digamos, dedicados al trabajo, como los astilleros navales. Los has retratado en Viana do Castelo, no solo rindiendo, sino quando já a empresa havia cerrado suas portas. Sim, sim. Eu tinha estado há 20 anos, mais ou menos, nos estaleiros de Viana, a fazer um trabalho para um jornal com quem trabalhava na altura, o Independente, e fotografei os estaleiros no dia-a-dia, em funcionamento total, na altura tinha centenas de trabalhadores.
E quando há cerca de 2 anos se falou no encerramento dos estaleiros, houve muita contestação em Viana do Castelo, eram os maiores estaleiros navais de Portugal, e portanto eu fui, como tinha aquele registro dos estaleiros em funcionamento há 20 anos, regressei a Viana para fotografar as manifestações, que houve várias em Viana, para mostrar esse contraste entre o dia-a-dia de trabalho ou as pessoas que estavam a perder o emprego. E portanto fiz um trabalho global, que depois foi uma exposição que andou em vários locais, que deu imagens realmente muito diferentes entre a alegria, uma certa alegria, a normalidade do dia-a-dia de trabalho e uma profunda tristeza que se notou na população, porque eram cerca de 600 pessoas que perderam o emprego numa cidade relativamente pequena, e portanto foi um golpe muito grande para Viana do Castelo, e fotografei essa segunda fase e juntei o trabalho. Aí foi mesmo fotojornalismo, foi um trabalho de fotojornalismo. Muy interesante para aquí cuando el sector naval realmente también está sufriendo y duro. Vamos a seguir con esas miradas tan diferentes que tenemos sobre las diferentes catedrales. Por ejemplo, Paulo Pimenta nos da una visión no precisamente de oración, sino es la catedral como lugar de tránsito, lugar para descubrir nuevos detalles, mirando a los cielos, mirando a los altares o retablos, o descubriendo simplesmente detalles arquitectónicos. Isso é um aspecto interessante e que também entronca no espírito do projeto. O nosso projeto é um projeto de divulgação e de promoção do património histórico que está consignado nas catedrais. Mas não é apenas na sua valorização histórica ou na sua valorização cultural, do culto católico e da tradição. É também da afirmação no tempo presente de alguma modernidade e de algum uso cultural que estes imóveis, que estes monumentos também têm. E entroncar isso um pouco na dinâmica das cidades, porque as catedrais estas catedrais históricas estão no coração das cidades, estão no coração do casco histórico das cidades e são uma presença constante e imemorial das populações que habitam essas mesmas cidades, que habitam esses mesmos cascos históricos. Olhando e ouvindo há pouco a afirmação que o Egídio fazia acerca das dinâmicas sociais, que são também dinâmicas políticas do nosso tempo, do encerramento do estaleiro de Viana, não posso deixar de lembrar que também isso se reflete, essas dinâmicas do tempo moderno, da contemporaneidade, também se reflete nestes edifícios históricos. E é curioso verificar que, se calhar em gerações anteriores à nossa, entrava-se com um certo respeito e com uma reverência maior dentro destes espaços. E hoje entra-se igualmente com respeito, mas procuram-se outras coisas, outras dimensões. E esta capacidade que têm estes edifícios históricos, e em particular estes edifícios que no seio das cidades são edifícios com uma grande escala, é um aspecto interessante, e perceber esses fluxos, essas dinâmicas de turismo. E esta nossa procura de um olhar diferente, de uma mirada distinta, também reflete essa alteração, essa dinâmica própria. Quando o Paulo Pimenta retrata mais do que os espaços, mais do que os pormenores ou os detalhes, mas retrata as pessoas, também está a retratar uma visão particular da catedral, ou das catedrais, neste caso, a de Braga. Eu acho que isso é um dos aspectos mais interessantes e mais entusiasmantes que tem com que lidarmos com o património, porque o património à partida, o património histórico, é de todos e todos gostamos de cuidar dele, não é? Mas vamos, à sua maneira, cada um de nós, apropriando-nos de maneira diferente, não é? E isso é o que eu acho mais interessante nesta lógica de tornar aberto, de tornar plural e, de alguma forma, dar múltiplo sentido. Esse é um dos objetivos do projeto da Rota das Catedrais y penso eu que é um dos objetivos que conseguimos con esta exposición de fotografía. Y de tu trabajo, ¿no? Hacer cultura y enseñarnos vuestro patrimonio. Por ejemplo, tú nos has enseñado una fiesta emblemática de los universitarios de Oporto. Es la quema de las fitas, en español sería de las cintas. Sim, eu trabalho com a Universidade de Porto há muitos anos e todos os anos há uma festa em maio, que é a queima das fitas, em que os alunos saem todos para a rua, quer da universidade pública, quer das privadas, todas as universidades saem para a rua e fazem um cortejo com carros alegóricos, com
com muita cor, muito movimento, e é uma festa que dura quase o dia inteiro na cidade, no centro da cidade, percorre a zona central da cidade e acaba em frente ao edifício da Câmara Municipal. E é uma festa com milhares e milhares de pessoas e as famílias vão todas ver os seus alunos, seus filhos, seus parentes. Uma festa grande na cidade. Bueno, Jorge, la fotografía, ¿qué lugar ocupa hoy tan grande en el concierto internacional? Al punto de que esta muestra es absolutamente toda de fotógrafos, pero también para vuestro trabajo, el de los arquitectos, que muchas veces no lo entendemos y no lo podemos ver si no es gracias a la labor fotográfica. Exato, isso é um aspecto interessante. Eu não sou propriamente, não sou fotógrafo, não é? O Egídio falará melhor que eu sobre a matéria. Mas há um aspecto interessante na fotografia e da arquitetura, e um pouco também no cinema, mas em particular na fotografia, que é essa capacidade de fixar uma imagem, não é? De fixar uma imagem daquilo que existe, e agora com as tecnologias modernas, até com as visualizações tridimensionais, aquilo que nós pensamos que pode vir a ser, não é? Com esta simulação que hoje a tecnologia permite. A fotografia tem esse aspecto singular de ter um valor de representação de um objeto que é exterior, não é, que é visível ao olhar humano, mas simultaneamente de ser ela própria um objeto artístico, porque ela é resultado de uma reflexão e obriga também a quem a vê a uma outra reflexão. Quando nós, obviamente que o projeto Rotas Catedrais tem várias componentes, tem componentes de intervenção infraestrutural, de construção, de reabilitação do património, de reabilitação, de conservação e restauro das pinturas, das talhas douradas, de todo o recheio das igrejas. Tem também uma componente de divulgação, mas também quisemos, com este projeto, ter uma componente de criação. De alguma forma, do mesmo modo que ao longo dos séculos os bispos e os cabidos das diferentes sés convidaram os artistas do seu tempo a trabalhar na catedral ou sobre a catedral, nós também convidámos artistas do nosso tempo, neste caso fotógrafos, também a criar sobre este objeto do passado e com isso ganhar mais um nível, mais uma camada de tempo sobre aquilo que nós temos ao nosso dispor, que são as catedrais. Esta relação que a arquitetura, enquanto espaço físico, enquanto invólucro, enquanto cenário, e por outro lado, a reflexão, o ponto de vista diferente, o aspecto, o detalhe, ou a forma como esse espaço é vivenciado, que nos é transmitido através da fotografia, penso eu que é um dos aspectos que nós conseguimos, com esta exposição de fotografia, realçar. Essa relação de paralelismo que existe entre o espaço tridimensional e a representação desse espaço tridimensional e as sensações que nós temos dentro desse espaço tridimensional através da fotografia, que é, por natureza, um objeto bidimensional, ou seja, de duas dimensões. Eu espero que o meu portugués no atrapalhe su entendimiento. Yo de momento lo estoy entendiendo. Y te hemos entendido muy bien el día de la presentación, que estuviste hablando largo y tendido, ¿verdad, Higinio? Sí. ¿Qué otros trabajos? Porque hay realmente propuestas muy interesantes como la de Pedro Lobo, que ya invita al recogimiento, valorando la luz, esa luz mística. ¿Qué trabajo te ha interesado de tus compañeros, el que más, o destacarías? Eu gostei muito do trabalho de Paulo Pimenta, porque é um fotógrafo que realmente admiro muito. Paulo Pimenta, que fotografou Braga. A Catedral de Braga. Sim. Eu gosto muito, ele é um fotojornalista e realmente gosto muito da abordagem que ele faz aos trabalhos que faz. Em todas as áreas, ele faz muito trabalho na área social também e gosto muito dos trabalhos dele. E eu custa-me um bocado estar a destacar alguém. Gostei também muito realmente da Pedro Lobo, da forma como ele foi buscar a luz pontual em alguns locais, mas acho que acima de tudo destacava que nós não combinámos nada entre nós, foi-nos pedido uma abordagem pessoal, não foi combinado entre os fotógrafos nenhuma abordagem diferente. Não havia e depois problema. quando chegámos ao final e fomos ver os trabalhos, cada um tinha tido uma abordagem diferente na sua catedral. Não havia, acho que não há dois trabalhos parecidos. E acho que foi isso que eu mais gostei neste trabalho, foi perceber que todas as abordagens conseguiram ser diferentes, cada um teve uma visão diferente. Porque incluso Paulo Alegría se ha atrevido
con la gente que va a cuidar el recinto, ya sea para colocar flores, ya sea para limpiar las tallas, o sea que es muy curioso este comportamiento. É curioso, o Egídio olhou com detalhe para aquilo que é estático e jogou também com a luz e com a cor que esses objetos que recheiam a catedral permitem. O Paulo também, com uma catedral com idêntica escala e dimensão, observou outros aspectos, outros detalhes e interessou-se pelas pessoas, pela forma como as pessoas usam a catedral. Mas voltando ao Pedro Lobo, e para explicar também a dificuldade que cada um deles teve à sua maneira, porque nem todos lidaram com edifícios com a mesma escala, com a mesma dimensão. Não é? Egídio lida sobretudo com um edifício com uma arquitetura neoclássica e já com alguma decoração barroca, não é? Com peças de muito valor do ponto de vista artístico, não é? Enquanto que Pedro Lobo foi trabalhar sobre um edifício que é pequeno, é uma das catedrais mais pequenas do norte de Portugal. Nós nem lhe chamamos catedral, chamamos apenas sé, e que é despido de obras de arte significativa. Ele teve que lidar com as paredes, com o espaço e com a luz. Como Rita Burmester também. Como Rita Burmester também. Porque são edifícios com uma menor escala, com uma menor dimensão. Sí. Y si tuviese tu objetivo que retratar la Catedral de Santiago, ¿en qué se detendría? Seria difícil porque é uma catedral que tem tanta coisa, tem realmente muitos espaços muito diferentes, os vários recantos são diferentes em termos mesmo de imagens, de arquitetura. Teria que pensar, mas talvez demorasse algum tempo lá dentro e tentasse apanhar as diferentes luzes de dia a entrar, tentar talvez captar os recantos consoante a hora do dia, consoante a luz vai entrando pelas várias janelas. Talvez fosse por aí, mas teria que pensar porque não faltaria assunto, de facto, que é muito variada. Ainda hoje lá andei com a máquina também, a tirar algumas fotografias, mas talvez esperasse e ao longo do dia fosse vendo a incidência da luz também e tentar ver que recantos, que imagens é que faria a luz dentro da igreja. Y ya para terminar, Jorge, ahora que tenemos en conjunto 8 catedrales, unidas como hermanos, que lo que somos, los portugueses y los gallegos, ¿qué destacarías principalmente de la Catedral Compostelana con respecto a las portuguesas, como singularidad? Penso que o mais interessante, para lá da sua escala e da sua dimensão, é o papel e o significado que a Catedral de Santiago de Compostela tem dentro da própria cidade. Ela ajuda a configurar o espaço e a ordenar o espaço arquitetónico, o espaço urbano que foi construído em seu redor. Obviamente que ela depois tem uma escala que poderíamos dizer uma projeção cosmopolita, não é? Obviamente não podemos esquecer a dimensão de Santiago de Compostela como o principal foco de peregrinação da cristandade europeia desde a Idade Média até aos tempos atuais. É o principal foco de peregrinação ao longo de todos estes séculos. Isso dá-lhe de facto uma dimensão para além do urbano, para além do território que a circunda. Portanto, também tem uma dimensão simbólica de grande significado. E simultaneamente a isso, a sobreposição que a Catedral de Santiago de Compostela revela dos diferentes épocas, dos diferentes tempos. Obviamente que há períodos mais ricos e outros menos ricos, mas essa matriz que é própria das catedrais europeias está plenamente exemplificada na Catedral de Santiago de Compostela, mas também a conseguimos ver, de alguma forma, aqui e ali, em algumas das catedrais portuguesas, em particular, falando daquelas de maior escala, de Braga, o Porto ou Lamego e ainda Miranda. As outras sés são com uma outra escala e uma dimensão mais pequena, isso é menos relevante. Mas, de qualquer forma, e esse é o objetivo principal deste projeto, é perceber que, não havendo propriamente uma escala monumental paralela à de Santiago de Compostela, no conjunto, e elas não estão muito longe umas das outras, no conjunto as sés e as catedrais do norte de Portugal, e por extensão também todas as outras de
do centro e do sul de Portugal, todas elas em conjunto têm um papel interessante a mostrar como foi a evolução da nossa arquitetura e como foi a evolução das nossas artes decorativas ao longo do tempo. E assim podemos dizer, nós não conseguimos ter uma catedral de Santiago de Compostela, mas temos, se juntarmos estas todas, quase que uma catedral de Santiago de Compostela, ou um pouco mais de uma catedral de Santiago de Compostela. Mas, sobretudo, e agora que aqui estamos, e para terminar, para além de afirmar esse laço, que é um laço histórico que é inegável, não é? Como dizia um filósofo português, Portugal e Galiza são como dois noivos prometidos em casamento, mas que nunca chegaram a casar. Ou, se assim dizermos, dois irmãos que foram separados desde muito cedo, quase a seguir à nascença. Um mais velho e o outro mais novo, que foi mundo fora. Mas agora que nos encontramos aqui, este projeto da Rota das Catedrais, e em particular a presença da exposição de fotografia 7 miradas para 8 espaços, é sobretudo um convite para irem ver com os vossos próprios olhos as diferentes catedrais que nós temos para mostrar no norte de Portugal. Bueno, y así haremos, ya que somos una ciudad de ruta. Muchísimas gracias a los dos. Obrigado. Las catedrales del norte de Portugal dialogando con la de Santiago, porque la exposición 8 espacios para 7 miradas precisamente se ubica próxima a la cabecera de la catedral en la Casa de la Parra. Una muestra que nos hermana un poco más, acercando patrimonio, estrechando lazos, esfuerzos constructivos, en definitiva, cultura. Anímense a realizar esta ruta por las catedrales del norte de Portugal, porque aunque las conozcan, seguro que van a descubrir detalles en los que no habían reparado. Alimenten su espíritu con esta hermosa iniciativa.